E aí, pessoal, vamos começar a nossa live de hoje. Vou chamar os pessoal. E aí, Douglas? Boa tarde, Gabs. E aí, beleza? Bom, Tranquilo. pessoal, vou começar com uma breve apresentação, né? Quem tá aí na live. Essa live vai ficar salva no Instagram, né? E após essa live vai pro YouTube e Spotify, né? Que vai virar um podcast. Então, hoje a gente vai falar um pouco de saúde mental nessa essa pandemia que estamos vivendo. Nossa convidada é a professora Juliana Leonel, né? Professora universitária e tem mestrado em psiquiatria e psicologia médica pela Universidade Federal de São Paulo. Deixa eu chamar ela. Oiê, Oi, boa Ju, tudo tarde, bom? tudo bem? Gabriel, Douglas, Boa tarde, Ju. E aí, tudo bem? tudo bem? E vocês? Muito Ah, obrigada pelo convite. de É nada, que é muito isso. gostoso ver os ex-alunos atuando e se preocupando em falar nesse tema tão importante que é a saúde mental. Eu acho que nesse momento, acho que é o essencial que temos que procurar, né? Vários conhecimentos, várias ajudas. E eu acho que uma live, né, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, ajuda muitas pessoas, né? Tanto em casa, né? Pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão na linha de frente. Eu acho que ajuda muito, muito mesmo. Obrigada. Então, obrigado a gente, né, Ju, por ter aceitado, Verdade. Tem também. ter aceitado participar dessa primeira live nossa, primeira live da página, né? É um Puxei, pouco difícil, né? É um pouquinho difícil. Eu não tô acostumado com essas coisas, não. puxei tanto a orelha de vocês, nada mais justo que agora eu ser a convidada de vocês para falar. Nós que Sim. sabemos. Então, a gente vai trazer o assunto, né, saúde mental na pandemia, né? Falar desse assunto de uma maneira bem descontraída, né? E trazer esse assunto à tona, porque a gente vê, a gente entra no Facebook, entra no Instagram e sempre as mesmas notícias, né? Que os índices de Covid estão aumentando, notícias de governo, vacinação atrasada. Então, e a gente não vê nada falando sobre saúde mental, né? Que é o que mais preocupa, né? Que preocupa muita gente, os índices, né? Cada vez mais aumentando. Aí, hoje pesquisando para dar início da live, né? Os índices em 2020, né, de acordo com a Fiocruz, com, com a Associação do Governo, os índices eram menores da saúde Uhum. mental em 2020. Aí na outra matéria já fala que em 2020, 2021 é outra história, os índices aumentaram, dobraram, né? Trazendo depressão, ansiedade, síndrome do pânico, estresse, burnout, né? Isso. No começo da pandemia, né, Gabriel, os primeiros estudos, o que que eles apontavam? Os pesquisadores imaginavam que a pandemia ia durar pouco tempo, né? Uhum. Quarentena, pelo como o próprio nome diz, 40 dias, que era mais ou menos o que eles estavam esperando. E desses 40 dias, a expectativa de um ano depois é que a gente tivesse um aumento de em torno de 8%
dos quadros, né, de depressão, de ansiedade, de transtorno de estresse pós-traumático. Hoje, né, conforme a pandemia foi se estendendo, se estendendo, se estendendo, os números foram crescendo assustadoramente, tá? As primeiras pesquisas preliminares, porque como a pandemia ainda não acabou, eles já falam de 25, 28% de aumento nos diagnósticos em psiquiatria, que são bem assustadores se a gente pensar que em São Paulo, né, grande região metropolitana, nós já tínhamos, antes da pandemia, um índice de 30% de casos psiquiátricos, né? Então, a cada 10 pessoas, 3 pessoas já tinham algum problema. E aí, com esse aumento agora de mais, né, por volta de mais 30%, então a gente chega aí perto dos 50% da população com alguma questão psiquiátrica. É um número Sim, muito triste. e aflorou bem mais, né? Muito mais. Eu sou um deles que foi muito afetado pela essa pandemia, porque do nada bateu uma crise de ansiedade em mim. E eu falei, caraca, o que tá acontecendo? E o medo veio junto com tudo. Eu acho que muitas pessoas estão passando por isso. O medo do Sim. incerto, o medo do amanhã, do que vai acontecer, como que vai acontecer, tem vacina, não tem vacina, né? Variante, não tem variante, 4.000 pessoas morrendo e, tipo, tudo muito incerto. E isso traz um medo pra gente maior ainda. E ainda mais com pessoas que sofrem de ansiedade, isso aflora muito mais. Eu falo porque, assim, até para mim dormir, às vezes, é complicado. Que eu falo, caramba, como que vai ser amanhã? O que que vai ser? Então, e eu pego muitas demandas, ultimamente, de pacientes, né? Que vêm para mim, tipo, com ansiedade, crise de ansiedades agudas, muito fortes. E ultimamente está vindo cada vez mais, né? Pacientes que não tinham aquela demanda, está vindo com aquela demanda, assim, quase todo dia. Isso. Eu acho que tem dois públicos, né? A gente tem as pessoas que já tinham sintomas, mas que a rotina do dia a dia fazia com que elas fossem meio que empurrando com a barriga, né? Do Sim, tipo, eu tô um pouco ansiosa, mas é porque eu trabalhei muito, ou é porque eu peguei trânsito. Eu tô deprimida, mas não, acho que não é. Então, as pessoas que já tinham um pouco de sintoma, mas que negavam, né, ou que nunca tinham procurado ajuda. Quando veio a pandemia, toda essa incerteza, todo esse estresse, todas as dificuldades que a gente teve no começo, esses sintomas afloraram. Então, ela já não teve mais como esconder que ela não sim, estava bem. Então, a gente tem esse público e nós temos o outro público, que são pessoas que estavam levando a rotina e que foram entrando aí no que a gente chama de exaustão emocional provocada pela pandemia, que algumas pessoas já estão chamando de burnout. Até então, o burnout ele estava sempre muito relacionado à exaustão emocional no trabalho, né? Focada no trabalho. Hoje, já se pode dizer que essa exaustão não acontece só com o trabalho, ela pode acontecer com outras situações. E a pandemia é uma delas. As pessoas estão entrando, né, aí numa espécie de burnout por conta da pandemia. E aí a gente teve esses números assustadores aí de aumento de casos. É muita coisa, né? Então, no começo, quando a gente estava falando, né, começou a pandemia, então teve aquela primeira semana de oba, beleza, né? Vou ficar mais em casa, não tenho que pegar trânsito, vou comer melhor, vou dormir melhor, porque eu não sim, vou ter que acordar tão cedo, né? Mas aí as pessoas começou a passar o tempo, as pessoas começaram a reduzir o contato físico com as outras pessoas. Brasileiro gosta de beijar, de abraçar, de estar junto, de festa, de bagunça. Então começou a passar o tempo, isso foi ficando mais com significado. Depois veio o isolamento social, né? Pessoas que não estavam acostumados a ficar em casa, não estavam acostumados a conviver com a própria família. Né? Às vezes o ambiente é pequeno, ou às vezes o próprio ambiente é grande. Tem famílias que só têm um computador, a internet não é das melhores. E aí foi passando o tempo. Então isso foi exigindo mudanças comportamentais
e adaptações aí a esse estresse que as pessoas não estavam acostumadas, né? Então, essa apreensão foi aumentando, o medo da contaminação, né? E se eu pegar, e se eu passar para uma pessoa que eu amo, como que vai ser tudo isso? Né? Então, isso foi como se fosse acumulando, acumulando, acumulando. E aí veio durante, né? Mudou toda a rotina. Algumas pessoas conseguiram se adaptar, outras pessoas não conseguiram se adaptar a essa rotina, exatamente por esses fatores que eu estava falando. A pessoa não estava acostumada a ficar em casa. E Sim. agora ela tem que trabalhar, ela tem que estudar, ela tem que cuidar da casa com todo mundo ali. A falta de liberdade, né? Então, esse não poder sair para algumas pessoas é muito angustiante. As perdas econômicas, a perda do emprego, né? Isso foi também acumulando. Aí veio raiva, veio tédio, veio estresse, veio desamparo, né? Aí vai juntando, vai juntando. E nesse momento que a gente tem, então a gente está agora no momento de muito aumento de estresse e de ansiedade, porque as pessoas estão entrando nessa exaustão. Porque toda essa mudança de rotina, toda essa adaptação demanda muito da pessoa, né? Sim. Tem um psicólogo que ele fala o seguinte, que o nosso cérebro, a gente trabalha com o estresse, porque o estresse ele é protetor. Só que o estresse, ele precisa saber o que vai acontecer no outro dia. Porque senão o cérebro ele entende que algo desconhecido vai vir. E aí ele se prepara como se fosse para a luta. Então, a cada dia que a gente não sabe o que vai acontecer, esse estresse vai tendo cada vez mais que se preparar, se preparar, se preparar, porque ele não sabe o que vem. Né? Então, essa mudança na rotina, ou essa falta de rotina, ou essa falta de perspectiva, fez com que esse nível de estresse aumentasse. E aí, com ele, a ansiedade. Sem contar nos outros pontos, né? Violência doméstica, que aumentou, porque você expõe, né, a vítima ao agressor, né? Que antes, por exemplo, a criança ia para a escola. Ela ficava pelo menos um período longe de casa, né? A mulher, ou ela trabalhava, ou o agressor trabalhava. Então, não ficava ali o contato o tempo inteiro. E aí todas as questões do vínculo foram mudando, essa reorganização da vida, das relações, isso tudo foi ficando muito difícil para todo mundo. E é o que a gente está vivendo hoje. Sim, a gente percebe que, né, no ano passado, né, quando começou tudo isso, era uma coisa, vai passar, vai ser rápido, né, vai ser igual as outras doenças que vieram, H1N1, né, todas, que a gente dormir e acordar, vai passar, mas foi se estendendo e hoje praticamente um ano se foi, né, de isolamento, sem contato, igual eu vejo que conheço pessoas, né, que estão praticamente um ano trancada dentro de casa, não sai, praticamente não sai de verdade. Então, e o que a gente percebe no consultório hoje, né, do ano passado. Peraí que tem alguém me ligando uma hora dessa. Normal. Acontece. Faz parte dos Então, aprendizados da pandemia. sim. Então, do ano passado, né, das demandas do consultório, então, assim, as pessoas estavam preocupadas do que estava acontecendo. Até eu e o Douglas fizemos, né, no ano passado, atendimento gratuito para profissionais da saúde, atendimento social, né? E a gente fez meio que um plantão. Só que ainda vemos que as pessoas têm receio de procurar ajuda, né? Então, o que a gente percebe é que em 2020 eu guardei, em 2021 eu não tô conseguindo segurar mais. Eu Exatamente. vou, eu
eu tô tendo crises, eu tô tendo problemas. Então a gente percebe que as demandas estão chegando no consultório, mas ainda as pessoas meio que recuadas ainda. E a gente vê no consultório que as pessoas chegam, né? Igual você falou. Eu sinto falta de pegar um ônibus cheio na sala. Eu sinto falta de pegar um metrô. Eu, eu tenho crise de ansiedade durante o home office, que eu sei que no serviço eu tenho gente do lado conversando. Eu tenho É. crise de ansiedade antes de entrar para trabalhar. Eu não tô aguentando mais, sabe? E a gente vê que a demanda de trabalho, né, as empresas aumentaram a demanda, né? Acho que pensam, ele tá em casa, vamos aumentar a Uhum. demanda. Mas não é assim, Não, causa vários transtornos, né? não. E essa questão do digital tem todos os benefícios, mas a gente tem uma mudança de que um imediatismo que todo mundo responda logo. Ué, se você tem o WhatsApp, por que que você não me responde? Então a pessoa não entende que, né, ela está em casa, mas ela vai no banheiro, ela vai comer, ela escova o dente. Às vezes quem tem filho vai atender a criança. Não, tudo é imediato. Ah, não, mas ela tem. Ah, não, ela tá com o WhatsApp ali, eu posso mandar, né? E a pessoa que recebe acaba ficando também na ansiedade de que tem que responder na hora, né? Ela não se permite, por exemplo, não, agora eu estou almoçando, eu não vou responder. Como às vezes a gente fazia quando estava no presencial. Ah, agora é a minha hora de almoço, ele vai ter que esperar eu acabar de almoçar para ter essa informação, né? As pessoas vivem e acho que isso também contribui para a exaustão, né? De você não ter mais limite de horário, de limite de acesso, né? A gente tem recomendado muito que as pessoas façam detox, né? De um dia tentar pelo menos deixar lá o celular 2, 3 horas longe, né? Para que você vá desacostumando esse imediatismo, de que, né, dá para esperar um pouco. Eu brincava muito com os alunos, não sei se vocês lembram, eu falava assim, quando os alunos ficavam pegando muito o celular, eu falava, gente, você tem que pelo menos aprender a ficar 50 minutos sem o celular, que é o tempo de uma sessão. É verdade. 50 Então a gente minutos. tem que retomar isso daí, né? Que em alguns momentos a gente tem que ficar sem. Aí fala, poxa, mas agora eu uso o celular para trabalhar, eu uso o celular para fazer a sessão Não, agora. eu uso o celular praticamente pra tudo, né? Tudo que eu faço hoje, Não, até reuniões familiares é por videochamada, né? Sim, virou uma mas ferramenta a muito gente tem que importante, né? tentar. É importante, mas eu acho que a gente também tem que começar a aprender a se respeitar também o seu limite, né? Que talvez você tem que colocar uma rotina para o uso do celular também, né? Sim. Das tecnologias. É Deixar ele porque, lá em modo avião. é porque fica muito, né? Acho que nessa pandemia nós ficamos muito desorganizados em tudo. Alimentação, no celular, sono, né? Tudo nós ficamos desorganizados, né? Ah, vou assistir televisão demais, vai mexer no celular demais, ou vai comer demais, ou vai dormir demais. Então, antes você tinha uma rotina. Vou acordar, vou pro serviço, trabalhar, peguei o ônibus, metrô, voltei para casa, tomei banho, jantei, mexi um pouco no celular, dormi e vai novamente. Agora não. Agora é uma rotina. Você fica muito desorganizado. Às vezes você acorda e fala, o que eu vou fazer hoje? Vou mexer no celular. Ou vou assistir uma televisão. Ou vai comer muito mais do que estava comendo antes. Né? As compulsões aumentaram muito mais em todos os quesitos. Isso. Eu sempre, desde o começo da quarentena, o que eu tenho falado é rotina. Tem que ter horário para dormir, tem que ter horário para acordar, tem que ter horário para comer, né? Porque sem a rotina, isso que eu estava falando do estresse do cérebro, quando ele tem a rotina, então ele sabe o que vai acontecer. Então é como se ele conseguisse colocar a quantidade de estresse necessária para aquela atividade. Ele não precisa se sobrecarregar, né? Pensando assim, não, eu tenho que armazenar porque eu não sei o que vai acontecer. Não, se você consegue minimamente manter a rotina,
né, pelo menos de horário de dormir, de acordar, já é muito bom, né? Porque aí você vai. O sono, por que está todo mundo com sono? Então, primeiro, assim, a tecnologia, ponto. Tecnologia, a luz, né? A luz do celular, a luz do computador, tem N estudos que falam que essa luzinha, ela ativa o cérebro. E aí a gente tem ficado, né, deita ainda com o celular na mão. E a falta de exercício, né? Quem está em home office faz o quê? Do quarto vai para a sala, vai para a cozinha. Ninguém anda mais. Você não anda mais até o ponto de ônibus, né? Você não anda lá 2, 3 lances da faculdade para a hora que você chega, depois na hora do intervalo, depois na hora que você está indo embora. Enfim, o pouco de atividade física que a gente tinha, as pessoas que não fazem atividade física perderam. E isso também contribui para é como se o corpo não cansa, né? E o corpo não cansa, a cabeça, ao contrário, está super estimulada, aí vem a insônia. E todas as consequências que a insônia pode trazer para a saúde mental. Sim, a gente vê também, né, tipo, eu tô com insônia, eu não consigo dormir, né? Aí a gente pergunta, o que que você faz antes de dormir, né? É. Eu fico no Instagram, fico no Facebook, tá? Aí tem igual você falou, tem a luminosidade do celular, né? Mas aí tem pessoas que você pergunta, o que que você faz antes de dormir? Não fico no celular, mas você faz alguma coisa. Faço, assisto o jornal. Então, você Aí vendo você vê not... 4.100 mortes. Sim, você vê mortes uma atrás da outra, você vê notícias ruins. Mas eu não fico sem notícias, então vamos fazer o seguinte, né? Vamos pegar 2 notícias ruins no dia e 5 boas e chega, né? Uhum. E Eu notícias falo que tem que filtrar. Então, assim, eu vou assistir o jornal só na hora do almoço. Ou de manhã eu vou entrar num site que eu confio e vou sim. olhar as informações. Ou no final do dia. Né? No começo, as pessoas estavam checa, 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 checa. Não, né? Isso já está provado que não está dando certo. Então, escolhe um horário, se informa e ok, né? Porque você vê uma notícia hoje, amanhã não é a mesma. Amanhã já mudou, tudo mudou Sim, no dia seguinte. as pessoas estão Então, sofrendo. sim, então elas estão criando, igual eu também vi essa semana, foi essa semana, que, igual você falou, as agressões em casa estão aumentando porque as pessoas estão mais expostas, né? Uhum. Eram coisas que antes, eu tinha a rotina de trabalhar, de tudo. E tem a outra questão que, tipo, eu tenho problemas de saúde, eu tenho problemas, transtornos psicológicos que eu vou me apoiar em bebidas alcoólicas. Uhum. E aumentou, acho que eu vi uma notícia ontem que acho que foi 40 a 50% Mas é que A tem, de, eu tava bebida, pensando. a venda de bebida delivery no primeiro mês subiu 50%. A violência doméstica, logo no começo, no primeiro mês, a gente já tinha subido 20%. Agora, né, eles estão falando de 50% também. É assustador. Tudo aumentou. Tudo. Tudo. Tudo com a pandemia. Tudo. Não teve nada de falar assim, abaixou, não. Tudo aumentou. E isso nos traz mais medo ainda. Tá? Aumentou isso, Uhum. tal. Isso. Eu que fumo, eu passei a fumar mais, porque eu fico mais dentro de casa, eu fico mais ansioso. Uhum. Então, todo E teve um atendimento. monte. Olha que interessante, eu vi duas coisas que aumentaram também. Né, uma é boa, outra é ruim. Eu estava conversando com os alunos e eles estavam falando do pró e contra da pandemia e saúde mental. O jogo, quem já tinha uma predisposição a vício de jogo, né, de ficar muitas horas, aumentou.
Porque agora, né, antes ele ainda saía para ir até a faculdade ou saía para fazer alguma coisa. Agora ele fica lá online o tempo inteiro. Então eu tenho Sim, um aluno que está passando 8, 10 horas jogando videogame, né? E isso me preocupa. E aí eu perguntei, e a paquera? Porque aí eu me dei conta, falei, gente, quem não tem namorado, quem não tem um parceiro, uma parceira, como que faz para conhecer alguém? Tudo bem, a gente sabe que tem os Tinder. aplicativos, né, que tem a relação virtual, mas chega um momento que você marca o encontro presencial. E agora não dá, né? Você não pode sair, ou você não conhece tão bem aquela pessoa para saber se, né, onde ela anda. E aí uma aluna falou, Pro, você sabe que há anos eu não conseguia namorar e na pandemia eu arrumei o namorado? Aí diz que para quem é muito tímido, né, para quem tem muita dificuldade, a pandemia foi um facilitador da paquera. Eu falei, olha, pelo menos um ponto bom da pandemia, né? Aí Sim, eu falei, tá, eu, e o beijo na boca? Aí lá, Pro, aí assim, né? Faz o exame, vê se não tá com Covid, aí pode marcar o encontro. Eu falei, ah, É, tá faz o teste bom. primeiro, depois marca alguma coisa. Isso. novos tempos, né? Mas, ô Ju, querendo fazer uma pergunta, né? Porque às vezes nós vemos a pandemia só como algo ruim, né? Só pensamentos negativos, né? Então, Uhum, sim, na minha opinião, quando nós pensamos muito negativo, nós vamos a trazer o quê? Mais coisas negativas para nós, né? Mais pensamentos negativos. uhum. E as coisas positivas que teve na pandemia, né? Acho que é bom também a gente falar sobre, né? Sim, Tem algumas coisas positivas que vieram, não só coisas ruins, coisas sim. boas também. Acho que as pessoas que conseguiram organizar a rotina, elas conseguiram ter resultados muito positivos de coisas boas. Então, por exemplo, vou até me usar como exemplo. Eu tinha que acordar muito cedo, né? Eu moro distante do trabalho, então eu tinha que acordar muito cedo. Eu ficava 1 hora e 15 no trânsito para chegar para trabalhar. Depois eu voltava tarde, porque dava aula até tarde, ia dormir tarde. Então a minha rotina de sono, por exemplo, era muito ruim. E isso melhorou. Eu já não preciso mais ficar 1 hora e pouco de trânsito. É 1 hora. Então, no mínimo, 1 hora e meia que eu durmo a mais. Então, isso eu acho que é um ponto positivo e acho que isso aconteceu com muita gente, né? A possibilidade de se dedicar a coisas que antes, nessas de gastar muito tempo com os translados. Então, algumas pessoas, por mais que tenham aumentado o consumo da comida, algumas pessoas conseguiram, por exemplo, aprender a cozinhar ou comer melhor, né? Aumentou quantidade? Sim, aumentou quantidade, mas acho que a qualidade para algumas pessoas melhorou, né? O pessoal tá super antenado nos filmes, né? Eu adoro filme assim, eu não estou conseguindo ver muito, mas quando eu falo, assisti um filme novo, antes assim, vou ver, agora todo mundo, eu vi. Acho que as pessoas estão conseguindo assistir um pouco mais, né? De filme, de série. A leitura eu acho que melhorou. Eu vi muita gente se dedicando a estudar um instrumento ou alguma coisa relacionada a artes, a, a informação, né? Algumas pessoas têm se informado mais de assuntos que antes. Um exemplo meio. Eu não sigo um exemplo, talvez não muito teórico, mas o tal do BBB. Né? Eu não sigo, não sei, mas o que as pessoas por estarem mais em casa acabam assistindo mais. E aí o que aconteceu de racismo, as pessoas puderam falar mais sobre racismo por quê? Porque elas assistiram aquilo, se indignaram e foram procurar saber. Aí elas Sim, foram se informar. Então tem sim alguns pontos que são positivos, né? Essas pessoas que estavam fugindo dos sintomas, chegou o momento que ela foi encurralada. Ou eu vou para o psicólogo, para o psiquiatra, ou eu vou ficar doente mesmo, né? Vou enlouquecer. Então, as pessoas procuraram mais terapia. Então, acho que também tem o lado positivo, né?
Sim, o que a gente vê hoje também, né, trazendo para o lado positivo, as pessoas que eram mais, vamos dizer, mais recuadas, mais tímidas, começaram a se expor mais. Sim. Então, então a gente vê lives é o que todo mundo acompanha hoje, Sim. né? É o que todo mundo assiste. Então, tem questão de estudos, as pessoas começaram a fazer mais cursos ainda, que não tinham Sim. tempo para fazer, É verdade. né? Aí hoje surge Instagram diversos de culinária, a pessoa vendendo, nem que seja chocolate, alguma Uhum. coisa. Então surgiu várias coisas diferentes. Uma coisa interessante, eu tenho não expondo, falando o nome, eu tenho um paciente que fala que essa pandemia fez ele refletir sobre a vida. Ele falou, né? Sobre ser recíproco, sobre como tratar as pessoas, como ajudar as pessoas, dar atenção ao familiar. Ele falou que não dava atenção, né? Hoje ele Uhum. sente a necessidade de estar junto, Sim. de ter essa atenção, né? Então até ele fala, né? Se, como é, se as pessoas não mudarem quando acabar a pandemia, acho que não, o ser humano não muda mais, né? Imagina assim, imagina um velhinho que está demenciando, que a família sai de manhã para trabalhar e voltava à noite para trabalhar. Agora, e às vezes nem percebia que esse velhinho está demenciando, né? Então, esse velhinho estava em risco de se queimar, em risco de queda, né? Em risco de cometer, pôr fogo na casa. E a família estando mais próximo, a família vai percebendo que esse velhinho não está bem. Aí consegue levar no médico, consegue descobrir que ele está num quadro demencial, consegue proteger, né? Então, tem muita coisa ruim, mas também tem coisas boas acontecendo, né? A Sim, gente não sim. sabe lá na frente o que vai ser, É, mas nós vamos tem levar sim coisas boas acontecendo. A gente não sabe, a gente fica meio dessa preocupação, né? Que o futuro nos espera, né? Das pessoas, que vai ser daqui para frente, né? E muitas dão prazos e acaba se frustrando, né? Ah, igual a 2020, até final do ano essa pandemia acaba, né? Não acabou. Até vai abril, as pessoas estão vacinadas. Não tá, tem atraso. Então eu fico postergando o futuro, né? E ainda mais pensando o que vai acontecer, né? Uhum. Eu acho que as pessoas vão, talvez esse imediatismo, né, que a gente tem em relação às tecnologias, talvez isso leve para a vida. E tem o lado bom também do imediatismo, né? Pessoas, por exemplo, que eram mais passivas ou mais medrosas, né? Que deixavam de fazer as coisas. Ah, não, o ano que vem eu faço. Ou, mas eu preciso me programar. Primeiro eu vou fazer isso para depois fazer aquilo. Agora essas pessoas, não, eu vou fazer porque eu não sei o que pode acontecer, né? Então, acho que deu uma agilizada, né, em quem era mais pacato, quem é mais tímido, teve que correr atrás. ó, um exemplo sou eu. Nunca imaginei que eu ia falar numa live. Eu nunca. Eu falava, cara, eu vou fazer live? Vou nada. Nem na faculdade eu gostava de falar na frente das pessoas, imagina numa live. Não vou falar, não. É, e estamos Nem, aqui, gos- estamos nem falando. gostava de fazer seminário. Né? Mas lembra quando a Nada gente que eu falava? É importante fazer seminário. Uma hora você vai ter que falar em público. E aí tô você lá, está com o seu paciente, você está numa live com um monte de gente. E é Sim, isso. você tá exposto. Foi uma coisa boa, né? Aí, ó, outra coisa boa que a pandemia trouxe. Sim, poder é, falar. não, sim, eu consegui estudar muito mais, né? Eu Uhum, tô quase fazendo a pós-graduação só de curso de graça. uhum. CTCC lá, acho que já tá até enjoado de ver meu nome lá. Nossa, só no curso gratuito eu já tô fazendo um monte, né? É E isso você vai aí, você procurar, está melhorando seu currículo, né? sim, Está melhorando seu currículo.
Sim, A na gente... pandemia. Oi, desculpa. Não, pode Cortou. falar, Ju. Não, eu só ia alertar, assim, que teve o ponto positivo, mas que para as pessoas que estão vivendo o momento ruim, que elas peçam ajuda, né? Que elas não fiquem demorando também para procurar ajuda. Né? Aí vem também, a pandemia mostrou para as pessoas que elas podem pedir ajuda e que isso não é ruim, pedir ajuda. Né? Então, que as pessoas têm que pensar e que elas têm que cuidar da saúde mental. Né? Que agora é o momento, né? Que não dá para esconder mais. Tem que ir Sim, não atrás dá. da saúde mental. Sim, sim. E as demandas são Que muito, hoje acho que. né? Imaginei que eu ia procurar um psicólogo um dia e estou procurando. E Cortou um pouquinho, Douglas. Tá cortando. Repete. é péssima essa. Voltou? Acontece. Voltou. Voltou. Então, é que eu tava falando. E as pessoas vêm muito mais, né? Que não queriam procurar psicólogo, falam, nossa, nunca imaginei que eu ia procurar um psicólogo na minha vida. E vem com, falam, nossa, pô, ajuda muito, muito mesmo. Eu nunca imaginei, mas agora eu não consigo me ver sem. Eu falo, não é viver sem. Porém, você veio procurar, você viu que você, né, precisou. Então, e muitas pessoas estão vindo assim. Eu mesmo, eu nunca imaginei. Ano passado, né, eu terminei a faculdade ano retrasado, aí eu nunca tinha feito terapia, olha que na faculdade, né? Eu não tinha feito terapia. Aí o ano passado eu falei, cara, eu vou procurar. Procurei, gostei, continuei. Parei, aí eu tive uma crise, eu falei, não, pô, não dá pra parar, vou continuar, né? Continuei. E, tipo, era um receio meu de ser vulnerável em alguma situação, principalmente no meio de um psicólogo. Ainda tem preconceito, né? Então, as lives são muito boas para a gente lembrar que a gente tem que falar de estigma, né? Que procurar o psicólogo, procurar o psiquiatra não é para quem para louco, que nem todo mundo fala, não é para quem perdeu o juízo, ao contrário, é para quem tem juízo, para quem quer se cuidar, para quem não quer adoecer. Né? O psicólogo e o psiquiatra são as pessoas indicadas para que a gente não adoeça, para que a gente fique bem, para que a gente possa continuar fazendo o que a gente fez e agora até com mais qualidade, né? Depois da terapia, tudo vai ganhando muita qualidade, né? Sim, sim. Tem um outro sentido, né? Uhum. Sim, acho que terapia também as pessoas fazem para dar um novo sentido da vida, né? Então, hoje, sim, com certeza, hoje muitas pessoas estão procurando, né? E muitas não estão, igual você falou, eu vou procurar psicólogo pra quê? Coisa de louco, né? Vou, vou procurar psiquiatra pra quê? Pra me passar um remédio eu ficar dopada, né? Então tem esses preconceitos, né? Sim. E aí agora, quando a gente fala mais, né? Ou a pessoa se vê pesquisando sobre o tema, né? A gente consegue ir falando do estigma. Não, não, não. Né? Eu preciso estar bem, eu quero estar bem, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Né? E tem que procurar, né? Não tem mais para onde correr, como eu disse. Né? Sim, e a gente vê Chegou o que momento. tá mais essas coisas de saúde mental tá mais exposto, igual antes na live, igual no começo falei alguns títulos de notícia, mas se você, igual eu tô vendo aqui agora, se você pôr saúde mental no Google, aparece um alerta, né? Escrito superação. Aí tá, pare, respire, converse com outras pessoas, mantenha uma rotina saudável, procure terapia, seja gentil, peça ajuda se precisar. Então, hoje tudo que você, acho que pesquisar a saúde mental, acho que vai falar isso. Igual a gente falou no começo, notícias ruins, notícias boas, né? Tem até quando você põe saúde mental,
no Google, tem uma tabelinha de recuperados da Covid em São Paulo, Brasil e global. Aham, que é uma notícia que ninguém divulga, e é uma notícia Não, tão importante, tão boa, né? Sim, Que sim, é sim. as pessoas que se curaram. Viralizou na semana passada, não sei se vocês chegaram a ver, um fisioterapeuta com umas plaquinhas, Ah, né? Acho que era a Dona Laura, a senhora está sim, acordando, a senhora está melhorando, hoje a senhora vai respirar sozinha, nós vamos tirar o seu tubo. E viralizou, né, essa. E aí eu vi uma entrevista com o fisioterapeuta que fez, ele falou, olha, eu faço isso com todos os pacientes. Mesmo antes do Covid eu já fazia. Porque o momento da UTI, o momento da intubação é muito desestruturante para o paciente. Então, quando ele consegue, né, se comunicar, ver que ele está melhorando, o paciente vai dando sinais de melhora, né? Então, as pessoas estão começando a prestar atenção nessas outras coisas também, né? Da importância da sim. humanização, da importância dos profissionais de saúde, né? O que é sim. muito importante, E né? sim, pode falar, Douglas. Não, Instagram, quando eu tô atendendo, é a mesma coisa. Você fala e dá uma travada, e outra pessoa vai escutar e fala em cima, e assim vai indo, né? Aí a gente vai se programando desse jeito. Mas assim, é muito importante também ver esse lado, né? Tipo, dos profissionais da saúde, o que eles fazem, como que eles estão fazendo. Esse caso também da senhora, que ele foi tirando as plaquinhas. Ele já fazia isso, mas só deu ênfase agora para ele por causa de todo o nosso momento que nós Uhum, estamos vivendo, né? Também sim. colocar no Google, tipo, quantas pessoas não morreram, não só quantas pessoas morreram. Também é uma ênfase muito. Porque coloca ênfase mais do que morreram, não os que sobreviveram. É muitos, são. É muitos, muitos. Dá É muito medo. mais que sobreviveu do que morreu, né? Sim, sim, sim. Temos que ver mas também pelo lado bom do que pelo lado ruim. E é porque fica nesse jogo entre a gente também. Na nossa cabeça fica um jogo. Né? Quantas pessoas Sim. morreram? Todo dia você vai ficar procurando aquilo. Né? E você não vai Uhum, procurar quantas pessoas se recuperaram. Não, você vai pesquisar quantas pessoas morreram. isso, E a isso. gente, e a gente traz, igual falando, entrando no assunto das plaquinhas, tudo, a gente traz a saúde mental para dentro do Do hospital. hospital também, né? Por conta, igual, acho que eu vejo muito aquelas pessoas que estavam na UTI, né? Que estava entre a vida e a morte, falando, se eu não trabalhasse meu psicológico, não tivesse psicológico forte, eu não tinha saído Uhum, dessa, né? Igual uhum, eu dei até risada esse final de semana, tinha uma notícia no G1, uhum. né, que um idoso estava com medo de ser entubado, ele ia ter que ser entubado, né? E ele falou para as enfermeiras e para a equipe médica que se ele saísse dessa, para eles receber ele com uma latinha de cerveja, né? E ele saiu dessas, a equipe médica conversou e deram uma latinha de cerveja, lógico que sem álcool para ele tomar, né? Tem até a foto dele tomando, né? Ai, que bonitinho. Então a gente vê também que traz uma recuperação rápida também, né? Uhum, sim, melhora muito, né? Uhum. Quando tem essa humanização, que acho que é uma live que vocês vão fazer, né? Também sobre saúde, sobre hospital. Sim, a gente vai. Semana que vem tem uma live Infância na Pandemia, né? A gente vai Uhum. falar um pouco da infância. E a última live do mês é com a Cirlei, que a gente vai falar sobre o burnout em profissionais da saúde. Criança me preocupa bastante. Assim, eu acho que tem algumas. Todo mundo me preocupa, né? Mas acho que as Sim, crianças estão sofrendo muito com a pandemia. É muito desgastante você ver uma criança na frente do computador assistindo aula. Se pegar uma criança de 7, 8 anos é desesperador.
né? Porque ela quer prestar atenção no professor, mas o amiguinho do outro lado às vezes está fazendo uma micagem qualquer e aí ele já se distrai. E tem os barulhos da casa e tem os brinquedos dele que estão ali do lado. Então, para que ele vai prestar atenção? Né? A gente está pensando que daqui a uns 2 anos essas crianças elas vão ter alguma característica diferente do que a gente estava acostumado a trabalhar com as crianças. O adolescente também preocupa, mas o adolescente, querendo ou não, ele já está um pouco mais adaptado, pelo menos a parte de estudo, né? Ele já está acostumado a fazer muita coisa pela internet. Talvez o relacionamento mude um pouco, né? Sim, e na infância, igual na infância tá aparecendo bastante, né? Eu não consigo me concentrar, atraso nas atividades que são online, eu tenho insônia à noite, eu choro à noite, né? Porque, bem ou mal, eu tô indo pra escola, tenho horário de brincar, tenho horário de conversar, até aqueles que vão na perua escolar, né? Tem uma distração. Então eu vou pra rua, jogo bola, aqueles que jogam, né? Que vão pra rua ainda. É bem difícil, né? Para eles tá bem sofrido, né? Eu acho que os idosos estão mais adaptados aí à pandemia, né? Todo mundo estava com muito medo do idoso, mas acho que os idosos é os que estão levando melhor a pandemia. Sim, é uma coisa que até eu tocar no assunto, o ano passado a preocupação era, né, os idosos, as pessoas mais velhas. Hoje a demanda em 2021 aumentou de jovens, adolescente nem tanto, adolescente é mais cobrança de atividades, mas jovem 17 para cima procurando. Eu tenho medo de sair agora, porque jovens estão Uhum. pegando, eu tenho receio, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo do futuro, eu tenho. Então, vários medos, medos e medos. Sim. Sim, A- e a ansiedade bate. Bate, né? Bate. E tem aqueles, né, que por exemplo, que tinham, que têm fobia social ou que tem uma dificuldade de relacionamento, a pandemia foi maravilhoso, né? Sim, Crianças com ansiedade de separação, né? São crianças que estão amando a pandemia. E a minha preocupação é o quando que vai ser acabar. dessas crianças e desses adolescentes quando acabar a pandemia. Eu soube de um menininho que ele tem transtorno de ansiedade de separação. Então, toda a adaptação dele na escola já é sempre muito complicado. Foi para a pandemia, maravilhoso, estou em casa. E agora teve essa tentativa de retorno à aula, ele passou super mal, ele chorou, ele vomitou, ele teve dor de barriga, porque ele estava amando ter aula em casa. Né? Até gosta lá dos amiguinhos, do futebol da escola, mas para ele é sofrido ir para a escola. E aí em casa ele juntou o melhor dos mundos, né? Eu estou estudando, mas eu estou aqui. E, Sim. e depois, quando ele realmente tiver que voltar todos os dias para a escola, né? Como que vai ser? É uma nova adaptação, né? É uma nova adaptação. Exatamente. Mas eu queria falar Exatamente. assim, também, no caso, tem essas crianças, né? A minha deu uma travada, eu ia falar, deu uma travada, né? Mas também temos que colocar também essas crianças que não conseguem ter acesso à internet, que não têm acesso a nada, né? Às vezes a internet é muito ruim, né? E você consegue ter acesso, né? Tipo, tem crianças que conseguem ainda ter uma aula, outras pessoas não conseguem ter nenhuma aula aquela criança, né? Uhum. E travou. Exatamente. Falhou um pouco, mas deu para entender o que você quis dizer. As Tá crianças muito. que não têm acesso, que é uma outra questão, né? Essas crianças que não têm acesso, o que elas estão fazendo? Imagina uma criança que mora num apartamento de 40 metros quadrados, com um monte de gente, sem ter acesso à internet, É, e sem vai ter ser. acesso à aula.
Aí não tem, como vai estudar? Um monte de gente tá lá, a internet começa a travar. Aí tu tem muitas pessoas próximas que perderam o ano passado todo e bem provável vai perder todo esse ano novamente, né? Uhum. Crianças que vão para frente e sem conhecimento, sem ter aprendido algo, né? Ou que os amiguinhos deles estavam estudando e ele não conseguiu estudar, mas mesmo assim ele tá conseguindo passar de série. Ele não está podendo sair, ele não tem contato social com ninguém, ele não pode brincar. Imagina aquela criança que é filha única, que está com 3 anos de idade, que é filha única, que não tem nenhuma criança na família e que mora num apartamento pequeno e que pai e mãe têm que ficar trabalhando em home office. Né? Essa criança, ela não tem nem onde explorar o ambiente, que é extremamente importante para o desenvolvimento cognitivo dela. Né? Dos Sim. 0 aos 3 é o boom do desenvolvimento. Tem criança, né, que nasceu e já está fazendo 1 ano e meio na pandemia. Né? Ela não sabe o que é o ambiente, ela não sabe o que é o outro, né? Não sabe o que é outra criança. Nesse ponto é preocupante. Não, e assim, esses dias eu tava pensando, né, que durante a faculdade eu trabalhei com crianças autistas, né? Então eu fico imaginando essas crianças dentro de casa também, Tá um né? horror. Algumas que eu conversei, né, Gabriel? Algumas mães falaram assim, que por um lado foi bom, porque Uhum. a mãe também estando em casa acabou incentivando mais algumas coisas, mas que outras eles acabaram também retrocedendo, exatamente porque está em casa. Sim, o social, né? O Que era, social. Então, algumas habilidades melhoraram de fala, de comportamento, e outras pioraram exatamente porque não tem um contato com o outro. sim. Ô Juí, uma pergunta que eu tenho, né? A gente, desde 2019, tá fora da faculdade, né? Como que Uhum. tá sendo a aceitação do pessoal da faculdade, aula online e tudo, ainda mais para psicologia, que a gente tem Pois prática, tem é. tudo isso. Acho que Se está oscilou. se tá tendo os atendimentos ainda, não está na faculdade ou não tem mais os Tem, atendimentos, virou online. mais ou menos. Então, assim, a gente teve uma oscilação, né? Em termos de aula teórica, oscilou. No começo estava todo mundo se adaptando, o segundo semestre relativamente foi bem, porque estava todo mundo adaptado. Agora, as pessoas estão muito cansadas. Né? Então, aquela história da exaustão. Então, os alunos estão cansados, porque eles também têm que lidar com tudo isso, né? Então, tem pessoas que também a casa é pequena, que tem muita gente, então tem muito barulho, aí tem que prestar atenção na aula, né? Então, isso oscilou. Os atendimentos, teve épocas aí durante, né, esse 1 ano e pouco, que a gente conseguiu ter alguns atendimentos presenciais, teve treinamento de segurança, todos os equipamentos de segurança, era escalonado, então o número de atendimentos diminuiu, a sala era descontaminada, mas ainda teve um pouco de atendimento presencial. Mas, né, assim, caiu muito o número de estágios, a maioria dos lugares fechou o estágio, então teve muito aluno que ficou sem estagiar. Agora, a gente estava meio nesse esquema de também reduzir, mas tentar manter. E está parado. Por enquanto está parado, sem Tá previsão. parado, não está tendo. Algumas coisas online, assim, mas ainda muito restrito. Roda de conversa, né? Um ou outro acolhimento com supervisão melhor do professor, mais próxima, às vezes o professor entrando junto, mas a parte de estágio está mais complicada para os alunos. Igual teve esses dias, né, que você fez uma aula, né, Foi. por, por live também, a gente viu
a Patrícia, que deu um aulão, né? É, Sobre a comportamental também. isso. É, a gente vai se virando, né? A gente tem umas lousas assim, ó, que a gente se vira. Ô, Meninos, eu Júlio, acho que o Instagram vai. só Sim, vai. para. E como está para você dar aula online? No começo foi difícil, né? Até porque eu gosto muito da sala de aula. No começo foi difícil. Depois eu também me acostumei no segundo semestre. Hoje eu tô acostumada, mas eu tenho muita saudade da sala de aula. Eu acho que algumas coisas ainda, tudo online, tem algumas coisas que não é 100% ainda. Então, assim, deu para a gente se adaptar, deu. Mas eu não acho que a psicologia é um curso para ser online, Sim, definitivamente. Pronto, Né? já o pessoal já Definitivamente. não tem como ser. Não tem como. Não tem sim. como. Ju, vamos. Nossa, tá, encerrar que o Insta acho que vai Isso. cortar, né? O Uma Insta vai. hora. O Insta vai. Muito Ju, obrigada pelo convite, viu? obrigado por você ter aceitado. Vamos, certeza que vai ter próximas Sim. pra gente conversar e obrigado por ter participado, tá? Tá bom. A gente pode combinar depois de falar um outro tema mais específico, falar de sintomas, né? Quando que Sim, eu tenho que procurar mesmo serviço, né? A gente pode sim, fazer alguma coisa mais pontual depois para quem quer se informar também aqui sim, na é uma live. coisa. A gente vai combinar então. Tá bom. E parabéns, força aí no trabalho de Ju, tá vocês. bem? Muito obrigada aí pelo convite. Um Nada, Ju. abraço. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, essa só para encerrar, né, Douglas? Só Essa para live encerrar. vai, essa live vai ficar salva aqui no Instagram. Depois, ainda hoje eu vou colocar no YouTube. E o áudio dessa live vai virar podcast, vai pro Spotify, todas as plataformas digitais. E se vocês Às vezes o áudio, observarem, pode falar. não, é que às vezes o áudio no podcast pode ficar um pouquinho distorcido, então não é para ligar. Sim, é a primeira live que a gente tá fazendo, a gente vai se adaptando. É tudo muito novo esse negócio aqui, não tô entendendo nada mais. Sim, e se vocês Uma loucura. observarem, se vocês, se vocês observarem, o Douglas está fazendo participando da live pelo Instagram da clínica, né, que nós dois temos. Então, vocês que querem procurar ajuda, que tem receio, chama a gente lá no Instagram da clínica, tem um WhatsApp, quer marcar uma conversa, quer marcar uma consulta, né? Mas A gente também, tem, sim, a gente tem psicólogo, nutrição, tem várias especialidades lá. só precisar também conversar, só uma vez, tudo, pode chamar a gente, vai precisando de algo, só chamar no direct que nós conversamos. Sim. Semana que vem tem mais uma live, como a gente disse, com a psicóloga Alessandra. E no finalzinho do mês a gente tem a psicóloga hospitalar Cirlei para a gente falar um pouco de Tem com a Cirlei, burnout né? em profissionais da saúde. Tá bom, gente? Hoje é isso. Bom resto de semana para vocês. Falou, Douglas. Fala, travou aqui. Travou. Que final, olha a pergunta. Final épico. Travou. Vou encerrar aqui então. Falou, Douglas. Tá sozinho isso aqui? Eu não tô entendendo nada, velho. Travou, pô. Você tá me vendo? Eu tô mexendo com
voltou? Tô vendo a imagem carregando, só isso. Ah, voltou agora. Aí. Pronto. Resta 20 segundos. Tá Fui. bom. Falou, Gabi. Tchau. Até mais. Falou. Até.